Alô, irmãos, irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, né? 24 de junho de 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui firmes, em perseverança, em obediência à palavra, né? Meditando 24 horas no dia, né? Meditando de dia e de noite, né? Na palavra, né? No leite, né? Racional e não falsificado. É isso, irmãos? Amém, né? É isso. Então vamos continuar aqui com nossa caminhada, nossa pequena meditação diária, que foi, digamos assim, a maneira que eu encontrei, eu achei, eu decidi de ter contato com os irmãos todos os dias, né? Para que a gente não se disperse, né? Possamos, quando passar aí essa peste, possamos estar juntos e continuarmos na nossa caminhada, sem termos que voltar lá na estaca zero, digamos assim, ou próximas, né? Quer dizer, quando nós voltarmos, nós estaremos mais longe, né? Mais longe de onde nós começamos e mais perto, né? Do Deus vivo, mais perto do Senhor Jesus, né? Mais perto do arrebatamento da igreja, mais perto do grupo, né? Das virgens prudentes, né? Que ouvem a palavra e a põem em prática. Tem ali o seu candeeiro, né? Cheio de azeite e com a chama viva, né? A chama forte, viva. A chama azul, né, irmão? Que é uma chama forte, né? Amém, né? Então vamos continuar aqui com a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, né? Pela história, isso aqui deve ter acontecido em torno do ano 65, né? Por aí assim. Né? Porque logo em seguida se tem notícia, segundo os historiadores, de que Pedro também seria morto, né? Pela tradição diz que ele seria morto lá em Roma, né? E pregado numa cruz e de cabeça para baixo. Então vamos ver aqui, né? Paramos aqui no capítulo 10, no capítulo 2, versículo 10. Que vamos repetir aqui o 10, né? Principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundície e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemadas as dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, né? Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Bom, ele está falando do mundo, mas está falando também da igreja, né? E quem tem esse tipo de comportamento na igreja é o quê? São as virgens loucas, né? Virgens loucas, elas ouvem a palavra e, né? Estão recebendo, né? Elas ouvem a palavra e fazem o quê? Blasfemam do que não entendem, né? Perecerão na sua corrupção, né? Seguem a natureza, né? Têm prazer em deleites, nódoas, máculas, deleitando-se em seus enganos, né? Tendo os olhos cheios de adultério. 14. Não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição,
E aqui ele está falando também de certos líderes, né, que estavam acontecendo lá naquela época e que aconteceu em todos os séculos, né? Em toda a história da igreja aconteceu isso, né? Líderes que, né, falsificaram o leite, né? Falsificaram a palavra. Aí, ó, tendo os olhos cheios de adultério, né? E não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercido na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, o caminho do Balaão, é o quê? O Balaão era uma pessoa que vendia, né? Que vendia salvação, que cobrava, né, para fazer os serviços, digamos, serviços divinos, né? Se é que eram divinos, né? O serviço dos deuses, né? Ele dizia que invocava o Deus que criou os céus e a terra, mas na verdade aquela invocação era invocação fora do modelo, Deus não ouvia, né? Então o que ele fazia? E algumas coisas aconteciam, né? O que ele fazia? Ele cobrava, né? E esse costume passou para o início da igreja, como nós vamos ver, né? E está escrito lá no Apocalipse, né? Também. Então, os quais, deixando o caminho direito, ó, deixaram o caminho apostólico e foram seguir o caminho de Balaão, ou seja, cobrar pelo serviço da igreja, né? De graça recebeste, de graça dai. Aí eles começaram a cobrar, né? Amou o prêmio da injustiça, né? O Balaão. E esses outros que apareceram, esses líderes que apareceram, isso aqui é uma profecia, né? Também, né? De Pedro, do que ia acontecer com a igreja no futuro, né? Ou com parte da igreja, né? Certo? Mas teve a repreensão da sua transgressão. Então, Balaão, ele recebeu lá a repreensão, né? O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, né? Estes, né? Ensinadores, né? Líderes, não é isso? Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, né? Quer dizer, eles não têm firmeza, né? Cheios de dúvidas, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, né? Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, né? Então a igreja estava reprovando o erro, e aí essas pessoas estavam reprovando quem estava reprovando o erro. Olha aí a malignidade, né? Digamos aqui, os apóstolos estavam reprovando o erro, aí aquelas pessoas, né, que diziam que tinham crido, isso particularmente se refere aos judeus, né? Que diziam que tinham crido, estavam reprovando quem estava reprovando o mundo, né? É como se alguém chegasse aqui na nossa comunidade e, digamos aí, a gente, né, desse a ele a palavra, aí ele viesse reprovar, digamos, a nossa maneira de viver, né? Aí, aí chega um irmão e apoia ele, né? Aí o outro vai lá e contradiz ele, né? Corrige. Aí aquele irmão que apoiou vai depois corrigir o irmão que corrigiu, né? Isso aconteceu aí algum tempo atrás, né? Não é verdade? Pois é, irmão, então vamos lá. Prometendo-lhes liberdade, olha aí, ó, né? Sendo eles mesmos servos da corrupção. Que coisa, né? Servo da corrupção. Por isso é que nós temos que estar vigilantes, né, irmãos? Muito vigilantes, para que a gente possa
discernir as pessoas, as ocasiões, né? Discernir os tempos, né? Para que a gente possa não ser enganado por determinadas coisas que aparecem na nossa vida, ou dentro ou fora da igreja, né? Vamos parar por aqui hoje. Amém. Paz seja com todos nós. E até amanhã, se Deus quiser.